Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o dia 7 de janeiro de 2026. É o 7º dia do Devocional Intencional. E hoje esse devocional ele vai ser um pouco extenso, porque eu não estou com a menor pressa de revelar aquilo que Deus falou ao meu coração através dos capítulos 22, 23 e 24 de Gênesis. Mais especificamente 22 e 24. Estamos num plano de leitura bíblico, esse é o 7º dia, estamos estudando a Bíblia sobre pontos de vista históricos que são importantes para que nós saibamos e trazendo de maneira prática revelações de Deus para mim e para você, para que você possa fazer valer a vivacidade da Bíblia na sua vida. E não apenas fazer um devocional para dar um cheque ou para fazer uma publicação. Gênesis 22 começa dizendo assim: depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Depois de todas essas coisas, quais? Abraão sai de um canto para ir para um canto que ele não sabe onde é, ele demonstra sua fé em Deus, ele leva sua família, ele enriquece, ele mente, ele muda de cidade. E agora que Deus deu para Abraão aquilo que ele pediu e aquilo que Deus generosamente prometeu, ele vai ser testado. Agora no versículo 3 do capítulo 22 começa dizendo assim: no dia seguinte, Abraão levantou-se. Eu preciso dessa disponibilidade de Abraão. Você precisa dessa disponibilidade de Abraão. Ele não sabe que Deus vai testá-lo, mas Deus tinha dito no versículo 2 que ele tinha que sacrificar Isaac. E Abraão faz o quê? Levante-se e vá. Se você é cristão há muito tempo, você já ouviu essa história. Qual é o teu Isaac? É um costume? É um vício? É uma pessoa? É um emprego? É um ambiente? É um esporte? É um consumismo? Você já deve ter escutado isso. Qual é o teu Isaac? O que você precisa abrir mão porque Deus está pedindo? E aí eu vou além. O que foi que você pediu a Deus, que Ele te deu e você está fazendo um mau uso disso? Você não está cuidando? Ou simplesmente, o que é pior, e aqui entra o teste de Deus, você está idolatrando. Eu atendo muito o relacionamento e, por favor, uma das minhas propostas nesse devocional é não ficar contando as minhas histórias. Eu tenho cumprido isso, mas Deus tem falado tanto comigo que aqui e acolá eu vou compartilhar alguma coisa para você entender melhor certos conceitos. Eu vejo casamentos tendo problemas porque a esposa idolatra o marido idolatra a esposa. Eu vejo namoros tendo dificuldade de se acabarem, mesmo sabendo que não tem futuro, porque um está idolatrando o outro. Aí tem gente idolatrando esporte, idolatrando materialismo. O que Abraão faz? Ele se levanta e atende a Deus. Mas olha o que está escrito no final do versículo 5 do capítulo 22. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto e depois voltaremos para cá. Como assim? Como assim? Deus diz, sacrifique seu filho. Ele está subindo para sacrificar o filho, mas ele diz, nós voltaremos para cá. Só sobe ele e Isaac. Nós voltaremos. Primeira pessoa do plural. Eu e ele voltaremos. Como é que ele sabe disso? Eu quero saber, meu Deus. Eu quero saber, não, eu quero ter a fé de Abraão. Eu quero ter a fé de Abraão, que narra lá em Hebreus 11, inclusive, que ele saberia que mesmo sacrificando Isaac, que Deus poderia ressuscitar. Você tem ideia do que é isso? É você entregar e saber que Deus pode refazer a história a partir do momento que você abriu a mão daquilo que você estava idolatrando, daquilo que Deus prometeu e que você não está sabendo usar. O texto continua no capítulo 22 e no versículo 12 diz assim: não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Deus não queria a promessa, Deus não queria Isaac, Deus não queria que ele abrisse mão do filho. Às vezes Deus não quer que você abra mão disso, Deus só quer que você reconheça que foi Ele que te deu. Deus só quer que você faça um bom uso, que você cuide, porque foi Ele que te deu. E às vezes Deus pede, não é para tomar de você, é para saber onde está o seu coração. Aqui, Abraão fez o que tinha que ser feito. E aí Deus diz, não precisa fazer, porque eu queria ver se você teme a mim mesmo. Olha, gente, salva de palmas para Abraão, salva de palmas para você e para mim, se nós decidirmos abrir mão de certas coisas. A intencionalidade, eu repito, o que a gente precisa abrir mão para colocar Deus no centro da nossa vida?
Do que é? Do que é? Eu já citei exemplos, eu não vou citar de novo, que o próprio Espírito Santo visite o seu coração e te fale isso. No versículo 14 do capítulo 22, Abraão dá àquele lugar o nome de Jeová Jireh, ou seja, o Deus da provisão, o Deus que provê. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus não há de deixar faltar à medida que você reconheça que tudo que você tem foi Ele que deu. Eu vou profetizar sobre a sua vida a abundância do Senhor por conta da sua intencionalidade espiritual em praticar aquilo que Ele está dizendo a você. Não tenha medo, Ele vai suprir a tua necessidade. Abra mão daquilo que não está sendo edificante para a sua vida e para os seus. Abra mão daquilo que está sendo mal usado e que foi Deus que te deu. No versículo 20 a 23, entre 20 e 23, a narrativa ainda do capítulo 22 vai dar conta do seguinte. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: seu irmão Naor já é pai, Milca deu filhos a ele, Uz, o mais velho, seu irmão Bus, Quemuel, ele foi o pai de Arão. Quésed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Quando ele fala de Betuel, ele vai abrir um parêntese e vai dizer assim: Betuel foi o pai de Rebeca. Deus está dando um spoiler aqui, porque é que nem roteiro de filme. Se no roteiro do filme a cena mostra algum objeto que parece que não tem nada a ver, pode ter certeza que vai ter alguma coisa a ver. Fique atento no que Deus está te mostrando. Fique atento no que Deus está te dizendo, porque isso vai ser usado por você no futuro. Eu já falei isso. Se você não encaixar esse devocional na sua vida hoje, pode prestar atenção que Deus vai encaixar depois. Aqui ele está dizendo: Betuel foi o pai de Rebeca. Terminou o capítulo 22, o capítulo 23 vai falar da morte e do enterro de Sara. Eu não quero me ater a isso, mas eu quero me ater ao capítulo 24, quando fala de Isaac e Rebeca. O capítulo 24, ele vai trazer a informação mais clara de como saber, além de tudo que Deus já falou, a vontade dele de verdade. Abraão pede para o empregado ir à sua cidade, à sua nação, buscar uma esposa para Isaac. E aí o empregado, ali naquele começo, ele vai dizer lá no versículo 5 do capítulo 24, e se a moça não quiser sair de casa para vir comigo? Claro que o camarada apresentou o problema e logo em seguinte ele apresentou a solução. Eu levo seu filho de volta para a sua terra de origem. Mas o que eu quero dizer que eu acredito que Deus diz? Primeiro, não dê desculpas. Faça o que tem que ser feito. E segundo, arrume uma solução para a eventual desculpa que você pode causar. Por que você não começou o que precisa ser começado ainda? Por que você já não tomou a atitude que devia ter tomado? Qual é a desculpa? Por que você não resolveu aquele problema? Qual é a solução? Solucione. Deus está aqui para nos ajudar a solucionar coisas. Tem coisas hoje que você precisa solucionar. Hoje que você precisa solucionar. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, ou no dia que você estiver vendo esse vídeo. Ok, o texto continua e Abraão diz lá perto do verso 8, do versículo 8, se a moça não quiser vir, você fica desobrigado. Ou seja, vai lá e faça o que eu estou dizendo. O resto você vai ver depois. Já sentiu Deus fazer isso contigo? Faça o que eu estou dizendo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acredito que Deus está confirmando alguma coisa aqui nesse devocional. Entre os versículos 10 e 14, o camarada fez uma oração. Eu não sei se você está preparado para isso, não. Porque você fica perguntando, Deus, qual é a tua vontade? Ou você fica negociando com Deus. Deus, olha, eu preciso que aconteça isso para fazer isso. E Deus até revela para você de fato. Aí você vai fazer uma melhor de 3, como se Deus fosse um jogo de tentar sorte ou de cara e coroa. Olha a oração que o empregado de Abraão fez. Ele orou: ó eterno Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesse dia. Faz o que for bom para o meu senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, presta atenção nisso, enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos, seja a moça que escolheste para teu servo Isaque. Assim terei certeza de que está por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu Senhor. Ficarei aqui perto da fonte e direi para a mulher, baixe seu jarro. Ele está fazendo uma oração, ele está fazendo um pedido, mas ele está dizendo que vai dar uma contrapartida. Ele não está dizendo, Deus, eu vou cruzar meus braços e esperar que alguma coisa aconteça, esperar que alguém me ligue, esperar que o milagre venha do céu, esperar que caia um
Pix na minha conta por acidente e que ninguém cobre não. Ele está dizendo, eu estou te pedindo que o Senhor me mostre algo especificamente e eu vou fazer isso para que isso aconteça. Tu está entendendo o que eu estou dizendo, crente? A gente está orando pedindo coisa para Deus, mas não está fazendo o que precisa ser feito. E outra coisa, a gente pede mal, como eu já falei em outro momento. Aqui o cara está dizendo, se acontecer isso, eu terei certeza de que é o Senhor. Agora, se não acontecer, não está escrito, mas eu entendo que se não acontecer, é porque não é de Deus. Está na hora de eu e você sermos adultos, entendermos aquela história lá que eu contei de Ló, de que Deus tirou, mas agora ele tem que fazer alguma coisa. Está na hora de nós entendermos que a oração assim, Deus ele pode parar o sol no meio-dia. Então, para de jogar com Deus. Ah, se for da tua vontade que aconteça isso. Aí acontece. Ah, se for da tua vontade que aconteça. Ah, Deus, eu não entendi direito. O cara fez a seguinte oração. Se for assim, é. Se não for assim, não é. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente é bebê, a gente é emocionalmente abalado para lidar com as coisas que Deus está mostrando, colocando a emoção acima da espiritualidade, colocando o sentimento acima da fé. Ora dizendo assim, Deus, olha, eu vou fazer isso e se acontecer isso é do Senhor, e se não acontecer, ei gente, Deus é o mesmo que faz. Deus é o mesmo que para o céu ele escurece. Deus é o mesmo que precipita o mar. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Para de jogar com Deus. O que hoje você precisa tomar uma atitude de verdade que vai abençoar a sua vida, sua casa, sua família, vai glorificar a Deus. E você está, ai, a sua vontade, não sei o que, para com isso. A vontade de Deus é que você faça alguma coisa. Agora não se precipite, bote a culpa em mim, tá? A vontade de Deus é que você faça alguma coisa de acordo com a intenção do seu coração, que seja bom, perfeito e agradável para Ele e não para você. Cuide nisso. Versículos 26 e 27. Rondinelli, qual é a diferença entre versículos e versos? Livros históricos são versículos. Livros poéticos são versos. Outros livros são versículos. Quando a gente chegar lá em Salmos, Provérbios, a gente vai entender melhor esse contexto também. Versículo 26 e 27 do capítulo 24. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração eterna e orou. Bendito seja o Eterno, o Deus do meu Senhor Abraão. Como foste generoso e fiel para com meu Senhor, não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu Senhor. Se missão cumprida, pedido feito, ação realizada, adoração feita. Pede, haja e adore. Peça, haja e adore. Ah, Rondinelli, mas eu só adoro se eu conseguir. Não, você pode adorar se você não conseguir também, porque Deus continua sendo Deus e continua sendo fiel. Meu Deus, o Senhor falou muito comigo através desse devocional, desse 7º dia. O que foi que Ele falou com você? Me deixa saber aqui no comentário, me deixa participar também do que Deus está falando com você, mesmo que não seja relacionado ao que eu disse, mas relacionado ao que você aprendeu. Lembre de praticar, porque devocional intencional é sobre praticar a palavra de Deus e não ficar lendo. Eu já disse isso e vou continuar dizendo para ver se entra na sua cabeça. Esse foi o 7º dia. Espero que o Senhor continue te abençoando. Nós nos vemos no dia 8 de janeiro aqui nesse mesmo lugar. Leremos Gênesis 25, 26 e 27. Deus te abençoe.